Graças para o Senhor a todos. Boa noite, bem-vindos. Espero que vocês estejam bem aquecidos nesse lugar que está meio frio. E nessa noite eu estarei compartilhando com vocês um tema que eu estava ouvindo muito esses dias, que o tema é assim: quando o dia mal chegar, o que fazer? Do pastor Ronaldo Lindói. E esse tema de ministração é o mesmo que uma ministração que ele fez, né? Que eu tenho ouvido. E Deus tem ministrado em minha vida, juntamente com as ministrações do pastor Diogo em João capítulo 14. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. E eu gostaria de compartilhar essa ministração do reverendo Ronaldo, e é claro que vai ser do meu jeito, porém, quem já ouviu suas ministrações, espero que vocês, pelo menos uma, vocês já tenham ouvido. Ele é um tremendo do pregador e evangelista. Você vê assim, o amor dele pelas almas, e o trabalho dele, ele trabalha com missões, ele já foi para a África, agora ele está trabalhando com os indígenas no Brasil, e você vê assim o amor dele pela palavra de Deus, por evangelizar. E é claro que a minha ministração não vai chegar nem aos pés dele, mas que o Espírito Santo me dê graça, para que possamos nessa noite entender a palavra dele. E uma coisa é certa, que no mundo teremos aflições, já alertou nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o que fazer quando o dia mal chegar? O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando aquilo que você orou, idealizou, planejou, não fracassam? O que fazer quando o dia mal chega? E para isso vamos analisar o texto de Atos, capítulo 16. Acompanhe comigo a partir do versículo 6 até o versículo 26. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: seus senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou falando isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os
arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Elevando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós humanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, até o versículo 28. A multidão ajuntou-se, versículo 27. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos os se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais essa noite, pelos louvores, pela abertura. E nesse momento que o Senhor possa estar falando conosco através da palavra, através da ministração, que o seu Santo Espírito nos convença do pecado, do juízo, que possamos sair daqui edificados com essa palavra, que o Senhor possa mostrar quando o dia mal chegar, o que devemos fazer, quais são as atitudes que devemos ter em nosso coração para que possamos suportar esse dia. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui e que o Senhor mova sobrenaturalmente na vida de cada um para que possamos dia após dia parecer mais com Cristo. Em nome de Jesus que oro e clamo a Ti. Vamos primeiro analisar o contexto que o Salmo 16 ele se encontra. E a partir do versículo 6 que a gente começou a ler, vemos que Paulo, querendo ir para a Ásia para evangelizar, ele queria plantar novas igrejas, ele estava animado em fazer a missão, ele estava empolgado depois da sua primeira viagem missionária, que várias coisas Deus fez na vida daquelas pessoas na primeira viagem missionária. Ele montou uma equipe e planejou expandir a palavra de Deus, plantar novas igrejas. Aí ele partiu para a região da Frígia e da Galácia e foram impedidos pelo Espírito Santo de pegar na Ásia. E Paulo deve ter pensado: acho que eu entendi errado, não era a Ásia. Aí ele pensou em ir para Bitínia, mas indo para Bitínia, o Espírito do Senhor Jesus o impediu também. E eles foram forçados a voltar para Troade. E Troade é um porto marítimo, é uma cidade costeira, onde Paulo e sua equipe poderiam partir para qualquer lugar. É em Troade que eles voltaram a refletir. Foi em Troade que eles voltaram a orar: Senhor, qual é a direção? Senhor, qual é a tua vontade? É em Troade que nós devemos abrir nossos corações e dizer: eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Afinal, qual é a tua vontade que queres que façamos? Por que as portas se fecham? Por que os planos fracassam? Porque isto está acontecendo em nossas vidas. E essa é a hora de reclamar menos e orar mais. É a hora de reclamar menos e refletir mais. É reclamar menos
esperar mais em Deus, mais a sua direção, mais a sua vontade. E em Troade, à noite, Paulo tem uma visão. Um varão macedônio lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, agora está tudo resolvido. Não era a Ásia, não era a Bitínia, era a Macedônia. E assim no versículo 10, assim que Paulo teve a visão do macedônio que pedia ajuda, Paulo e sua equipe partiram imediatamente para a Macedônia e se estabeleceram na cidade de Filipos, cidade esta que tinha status de colônia, que significa que o cidadão de Filipos tinha a cidadania romana e seus privilégios. Era quase uma mini Roma, Filipos. Eles tinham os mesmos privilégios de Roma. E isso é um ponto interessante da estratégia evangelística de Paulo para alcançar o mundo romano. Ele primeiro começou em uma cidade onde tinha o status de colônia romana, que era Filipos, e através de Filipos, Paulo poderia inserir uma semente do evangelho em Roma. Isso é uma estratégia que também está sendo usada em nossos dias. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre essa passagem. Ele falou que os missionários estão sendo treinados hoje, não mais para ir naqueles países onde é proibido ter uma igreja, igual a Arábia Saudita. É proibido cristãos se ajuntarem e formarem uma igreja. E o que eles fazem? Os missionários são treinados para ir em colônias de imigrantes árabes, sauditas, Estados Unidos, Canadá, Europa. E a partir do momento que você evangeliza esses imigrantes fora da Arábia Saudita, você consegue fazer que esses nativos possam evangelizar a Arábia Saudita, evangelizar aquele país que é fechado ao evangelho. E é interessante que eu estava vendo, acho que essa semana também saiu um podcast, uma entrevista do Douglas, do Jesuscope, com uma pessoa que trabalha com os afegãos no Brasil, refugiados no Brasil. E Afeganistão é outro país que é proibido ter igreja, ou pelo menos é bem dificultoso abrir uma igreja. E onde é o caminho para evangelizar esse país, chegar a essa tribo, a essa nação, é pelos imigrantes refugiados que estão no Brasil, onde eles podem ser evangelizados e por eles podem alcançar o Afeganistão. E voltando ao texto, no versículo 14, nós temos a primeira convertida. Uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, mulher temente a Deus, escutou a pregação e Deus lhe abriu o coração. Mas nem tudo são flores. Paulo e os demais em Filipos estavam debaixo da direção de Deus, no tempo de Deus, no lugar de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas, porém, mais uma vez, os planos fracassam. O que eles encontram em Filipos é o quê? Oposição, portas fechadas, tribulação. E diz o texto que, a partir do versículo 16, que havia em Filipos uma jovem possessa. E Paulo expulsa o demônio dessa jovem, e que tinha um espírito de adivinhação, e que dava muito lucro aos seus senhores. Seus senhores, vendo que acabaram de perder o dinheiro fácil, ficam indignados e pegam Paulo e Silas e o arrastam para a praça. E lá eles são acusados e açoitados com varas. E a pergunta que eu faço a vocês: a Macedônia não era o lugar de Deus? Aquele lugar não era o momento de Deus? Paulo e Silas não estavam fazendo
a vontade de Deus, então por que o sofrimento? Existe um princípio bíblico que devemos guardar em nossas mentes e corações. Fazer a vontade de Deus não isenta o crente de sofrimento. João 16:33, Jesus fala assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Ele já morreu, ele já ressuscitou, e todos aqueles que creem nele já pode aguardar, tem a esperança de estar junto com ele nos céus. E fazer a vontade de Deus não isenta você e eu do sofrimento, mas assegura a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante. É o que Jesus fala em Mateus 28:18-20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Era exatamente isso que Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. E se você está debaixo da vontade de Deus e debaixo do senhorio de Cristo, Jesus, ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Paulo e Silas, eles são acusados, eles são humilhados, eles são espancados, eles são presos e seus pés são amarrados no tronco, na cela. Qual foi o pior dia de suas vidas? Você já parou para pensar? Você lembra qual foi o pior dia das suas vidas? Qual foi o dia que chegou o dia mau em sua vida? Ou os dias maus? Porque às vezes parece que acontece uma coisa e você fala: esse é o pior dia da minha vida. Mas depois de um tempo acontece algo pior. Eu lembro disso porque quando eu bati o carro, foi numa semana. Na semana seguinte, meu sogro morreu. Meu dia estava péssimo. Depois de uma semana, foi pior ainda. Para Dani, a mesma coisa. E qual foi a reação de Paulo e Silas diante do dia mau? Versículo 25. Vamos todos ler novamente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Esse versículo nos dá uma resposta em o que fazer quando o dia mau chega. O que fazer quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. E podemos resumir em 3 grandes verdades: oração, adoração e missão. E a primeira verdade é oração. Depois de humilhados, espancados, aprisionados, presos no tronco, final do dia, o que Paulo e Silas fazem? Paulo e Silas não gastaram o final daquele dia chorando e lamentando a sua condição, sua tragédia. Eles não gastaram o final daquele dia preparando a sua defesa para o dia seguinte. Eles não gastaram aquele final de dia preparando uma fuga da prisão. Eles não gastaram o final daquele dia se preocupando e pensando no pior. Paulo e Silas gastaram o final daquele dia orando, por um motivo bíblico importante. Deus ouve as orações. As orações são o quê? Diálogo,
diálogos, conversas com Deus. Deus ouve as orações. Toda oração é feita em nome do seu Filho Jesus. E essa é a nossa maior declaração que somos dependentes de Deus. Ao orar, estamos dizendo para a nossa alma: eu não confio em mais ninguém. A principal ênfase da doutrina da oração é que devemos orar com fé, ou seja, confiar em Deus e depender dele. A oração é proclamar que dependemos e confiamos no Senhor, não a outra pessoa, não a outro plano, não a outro caminho, não a outra verdade. Somente Deus, somente Deus. Portanto, em vez de se lamentar por uma doença, ore a Deus. Em vez de se revoltar por uma injustiça contra você, ore a Deus. No lugar de perder a noite de sono por causa do seu filho que se desviou e não quer mais saber de Jesus, ore a Deus, pois no final do seu dia e no final da sua vida, a única coisa que nós precisamos é de Jesus. Jesus é tudo que necessitamos. E se verdadeiramente cremos em Deus e verdadeiramente cremos que o Senhor ouve as orações, a atitude mais estratégica quando enfrentamos o dia mau é abrir nossos corações e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, os planos fracassam, está dando tudo errado, as portas estão fechadas, estou desanimado, angustiado, preocupado, e se eu pudesse eu não passaria por tudo isso, mas estou em tuas mãos, louvado seja o Senhor. E quanto mais dependemos e confiamos, mais cremos que Deus é soberano, Ele controla a tua e a minha vida, e as nossas almas descansam. É o que Jesus falou no versículo que eu li em João, que, deixa eu ver, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus nós temos paz, temos tranquilidade. E essa era uma sensação de alma descansada de Paulo e Silas à meia-noite na prisão. Oravam, adoravam e cumpriam a missão. Vocês concordam comigo que sem Deus nada acontece? Nós podemos nos esforçar, podemos realizar, podemos ter os melhores amigos para nos ajudar, podemos nos preparar para algo como ninguém. Mas sem Deus nada acontece. Sem Deus nada acontece nem na sua vida, nem no seu trabalho, nem na nossa igreja. Podemos ser o melhor pastor, o melhor mestre da palavra, o melhor ambiente comunitário. Se Deus não derramar graça, nada acontece. E do mesmo jeito que o contrário também é verdadeiro. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há povo tão distante que Deus não possa alcançar. Não há filho tão desviado da fé que Deus não pode resgatar. Temos isso que, quando Deus está no controle, qualquer coisa Ele pode fazer. Paulo era um ótimo pregador, mas no versículo 14, o que a gente lê? Que o Senhor abriu o coração de Lídia. Independente da
da eloquência de Paulo, do seu amor missional, das suas palavras, é o Senhor que abriu o coração de Lídia. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. E é por isso que nós oramos. Se você tivesse 5 minutos para conversar com o primeiro-ministro do Japão, você pensaria, qual é a coisa mais importante que eu devo falar ou pedir? Meus irmãos, nós temos 24 horas para falar com o Rei dos Reis, com o Soberano dos Soberanos, com o Senhor de tudo e de todos, o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Nossas orações não são para homens. Nossa vida não está na mão de presidentes, de poderosos, dos ricos, dos influentes. Nossa vida está na mão de Jesus, aquele que conserva em suas mãos a sua igreja, como diz em Apocalipse, e consequentemente ele conserva em suas mãos a nossa vida. Então, à meia-noite, na prisão, humilhados, espancados, angustiados, no final do dia mau, assim como Paulo e Silas, devemos orar no dia mau e Deus responde nossas orações. Quando os planos fracassam, quando o dia mau chega, ore a Deus e Deus responde nossas orações. Nos Salmos temos louvores e orações e muitos deles vemos um salmista quebrado, angustiado, porém no final do Salmo vemos que Deus renova a confiança e dependência do salmista. E eu separei um salmo aqui, Salmo 55, se vocês quiserem abrir comigo. Salmo 55. Todos acharam? Salmo 55 é um salmo de Davi e é um salmo onde está no meio de uma perseguição. Aí ele começa assim, logo no primeiro versículo: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te esconda da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Versículo 4: o meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. E eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. E assim vai Davi falando como o coração dele está angustiado, como o coração dele está preocupado com tantas pressões, os seus inimigos em seu encalço. Mas aí você chega no versículo 22, o que Davi fala: lance os seus cuidados sobre o Senhor, Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. É assim que a oração funciona. A gente vai em oração com Deus quebrado, angustiado, mas no final, Deus renova nossa confiança, nossa dependência dEle. E voltando para Atos, no versículo 25, diz que eles oravam e cantavam a louvor a Deus. Não apenas oração, mas também adoração. Paulo e Silas. E a segunda verdade é adoração. E o pior dia de suas vidas, eles não esperaram para adorar a Deus. Eles não esperaram o problema se resolver para adorar a Deus.
Deus resolveria o problema, mandando terremoto, as portas iriam se abrir, as cadeias iriam se arrebentar, o carcereiro e toda a sua família iria se converter, mas isso em outro dia. No dia mau, o que eles fizeram? Adoraram a Deus. Aquele dia era um dia de dor, de caos, de humilhação, mas eles não esperaram o dia bom para adorar a Deus. E é fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. A adoração sai fácil quando seu casamento vai tudo bem. A adoração é fácil quando as finanças estão em dias. A adoração é fácil quando não há estresse no trabalho. A adoração é fácil a Deus, adorar a Deus é fácil quando seus filhos são obedientes e tementes ao Senhor. Não é difícil adorar a Deus quando as coisas vão bem, mas a proposta bíblica não é esta. A proposta bíblica é louvar a Deus mesmo quando os planos fracassam. É louvar a Deus mesmo no dia mau. É louvar a Deus mesmo no momento da tragédia. Adoração não é pelo que acontece de bom ou mal em nossas vidas. Adoramos a Deus porque o conhecemos, porque o servimos, porque Ele é nosso Senhor. Adoração não é um obrigado por um presente ou por uma bênção. Adoração é você no dia bom ou mal, quando os planos funcionam ou fracassam, no melhor ou pior dia da sua vida. É falar: eu não estou entendendo, nada faz sentido, mas eu estou nas tuas mãos, Deus soberano. A gente viu o Salmo 55 agora há pouco, e em muitos outros salmos há um valor especial quando o povo de Deus adora na dor, no sofrimento, no deserto. E a palavra adoração é a palavra, não o ato, não a atitude. A palavra adoração aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 22. Vamos abrir lá, Gênesis capítulo 22. Aqui, nessa passagem aqui, nós vemos que Deus prova Abraão. Após Deus colocar Abraão à prova, querendo que Abraão sacrificasse Isaac, Abraão vai até a terra de Moriá para sacrificar Isaac. E ao chegar no local indicado, Abraão disse aos seus servos, versículo 5: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Essa é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, dessa forma. É interessante que não havia corais de anjos, não havia uma equipe de louvor, não havia pastores pregando, não havia uma igreja reunida, mas havia um altar em que o homem entregava a Deus tudo o que tinha. Adoração não é cantar ou levantar as mãos. Adoração é entregar a Deus tudo a Ele. Adoração pode ser expressa em cânticos e orações, mas adoração é dizer ao Senhor: não há nada em minha vida que não pertence a Ti, nem aquilo que é mais precioso. Tudo é seu. Ali estava um pai entregando de tudo que era mais precioso. Isso é adoração. Talvez essa seja a sua oração nessa noite, e a minha também. Que sejamos tudo o que Deus quer que sejamos.
que tudo que Deus deseja que sejamos e fazer tudo que Deus deseja que façamos. Essa deve ser a minha e a sua oração, porque tudo pertence ao Senhor. A minha vida, a minha família, as minhas finanças, entregar a Deus tudo que você é e tudo que você tem é adoração. Mas temos mais uma verdade que o texto nos apresenta. Voltando em Atos, a terceira verdade é a missão. Vemos que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E no texto, o Espírito Santo resolveu colocar uma frase no final desse versículo. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só que interessante. Paulo e Silas na prisão estavam lá humilhados, espancados, amarrados, doloridos, e eles oravam em voz alta. Eles cantavam em voz alta. Eles poderiam pensar: já apanhamos bastante, já aprontamos, já criamos muita confusão. Eles poderiam pensar: vamos orar e cantar baixinho para que não venha mais uma opressão sobre nós. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles cumpriram a missão que Deus colocou em suas mãos: proclamar a palavra de Deus por todo o mundo. Podemos pensar que aqueles prisioneiros estavam acostumados em ouvir lamentos, gritos, zombaria, palavras de revolta, e possivelmente essa era a primeira vez na prisão que eles ouviam homens dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E mesmo quando os planos fracassam, Paulo e Silas têm contentamento de coração, e assim eles cumprem a missão naquela cadeia, sendo testemunhas de Cristo no meio daqueles presos. Deus tem muitos propósitos em nossas vidas, e um desses propósitos é que possamos florescer. Deus quer que todos conheçam o Evangelho, por isso Ele espalha o seu povo. E onde Deus te colocou, Ele quer que você floresça, seja na prisão, à meia-noite, no pior dia de sua vida. Deus quer que possamos florescer. O lugar que você mora, Deus o colocou ali para florescer. O lugar que você trabalha, Deus o colocou ali para florescer. A família em que você está, Deus o colocou ali para florescer. Em lugar de murmuração e reclamação, encha seu coração de contentamento, porque Deus colocou você naquele lugar para florescer. Há alguns momentos da nossa caminhada cristã que não entendemos por que estamos naquele lugar, ou por que estamos passando por isso. Tem horas que a gente pensa: o que é que estamos fazendo aqui? Mas foi Deus que nos colocou ali. Deus quer que sejamos sal que salga e luz que brilha, que possamos florescer para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o chamado de Deus para a missão é sempre pessoal e intransferível. Pessoal porque Deus chama a gente, Deus não chama coisas para trabalhar para Ele. E é intransferível porque você não pode terceirizar ou transferir o que Deus colocou em suas mãos para ter feito para outras pessoas. É a nossa missão. Em vez de murmurar por mais um dia naquele trabalho, por mais um dia nessa família, ou em vez de reclamar por mais um dia nesse lugar, ore a Deus. Senhor Deus, que o Senhor me dê uma oportunidade de orar, de testemunhar, de evangelizar e abençoar alguém. Que eu possa trazer alguém para o Senhor Jesus Cristo.
E o que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando o dia mal chega? Resumindo nessas 3 palavras: oração, adoração e missão. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É por isso que eu falei que essa ministração, junto com a ministração do pastor Diogo, em João capítulo 14, é uma complementação, porque ele está falando sobre a gente só vai ter um coração contente, a gente só vai passar pelas tribulações quando a gente conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo, verdadeiramente quem é Deus. E que Deus possa nos abençoar e fortalecer nessa caminhada. Que apesar das aflições, possamos ter contentamento, que possamos agir da forma correta no dia mal. E eu vou ser bem sincero com vocês, no dia mal, quando chegou o meu dia mal, eu não quis orar, eu não quis adorar, eu não quis fazer a missão, porque eu ainda não sou do jeito que Deus quer. Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem mostrado que eu preciso conhecê-lo cada vez mais, eu preciso mudar as minhas atitudes e ser como Paulo, ser como Silas. E assim como a imagem da árvore no Salmo 1, que diz assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Paulo e Silas foram 2 homens justos que deram fruto no devido tempo, abençoando outras pessoas. Eles foram bem sucedidos em suas missões e vivendo em contentamento apesar das aflições. Pois, mesmo do mesmo jeito que os crentes não estão isentos do sofrimento, as árvores, elas também não estão isentas dos intempéries da natureza, como vento, calor, frio, terremotos. E assim como as árvores que estão firmes, pois estão plantadas junto à corrente de águas, o crente só se mantém firme no dia mau se estiver se alimentando da água viva, nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir, eu gostaria de deixar aqui uma história da missionária Amy Carmichael. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é uma missionária irlandesa que nasceu em 1867 e que, depois de ouvir um congresso onde Hudson Taylor falou, Amy se convenceu do seu chamado missionário. Ela investiu para trabalhar como missionária na Ásia, onde primeiramente veio para o Japão, e depois de algum tempo ela foi direcionada para a Índia. E lá ela trabalhou com jovens meninas que eram forçadas a se prostituir nos templos hindus. E apesar de sua saúde fraca, pois ela tinha fibromialgia, que a deixava de dias na cama, ele serviu na Índia por 55 anos, até 1951, quando faleceu. E após a sua morte, após um tempo da sua morte, foi feito um questionário para as pessoas que se converteram, e uma das perguntas era essa: o que te atraiu para Cristo? E a grande maioria das pessoas, das respostas, 90% das respostas foi uma só: o que as atraíram para Cristo foi a Ama, que significa mãe em indiano. E essa era a forma que Amy Carmichael era chamada na Índia: Ama. Que possamos ter heróis da fé como Paulo, Silas e Amy Carmichael, que apesar do sofrimento, eles floresceram no lugar onde Deus os colocou, e engrandeceram e glorificaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que no dia mau
no dia que os planos fracassam, que tudo der errado. Ore a Deus, adore a Deus e cumpra a missão. Amém? Vamos orar?